Dia 4. A idolatria e a igreja. Infelizmente, muita gente sincera tem sido enganada por Satanás e seus demônios. Até mesmo dentro da própria igreja. Lembre-se que a idolatria é qualquer forma de adoração, oração, reverência a algo ou alguém que não seja o próprio Deus. A idolatria institucionalizada da Igreja surgiu na Idade Média, quando vários povos bárbaros que adoravam outros deuses se converteram ao cristianismo. Foram conversões em massa. Uma estratégia da igreja naquela época era criar imagens de pessoas, como Jesus, os apóstolos e Maria, e trocar pelas imagens pagãs reverenciadas por aqueles povos. A ideia não era promover a idolatria. Entretanto, com o tempo, foi exatamente o que aconteceu. Hoje, na Igreja Católica, observamos uma infinidade de imagens e esculturas representando santos diversos, substituindo Deus. Imagens dos apóstolos Pedro, Paulo, da Mãe de Jesus e diversos outros correndo em pé de igualdade com a reverência a Cristo. Assim como acontecia nas antigas religiões pagãs, onde cada deus tinha um poder e uma especialidade, nestas igrejas, cada santo responde melhor a algum tipo de necessidade. Santo Antônio, por exemplo, é visto como um tipo de santo casamenteiro. São Pedro, um tipo de deus da chuva. Estas doutrinas jamais foram ensinadas na Bíblia. Estes homens e mulheres do passado foram servos de Deus. Ninguém negaria o valor de Pedro para a Igreja e o seu compromisso com Cristo, a ponto de ter sido crucificado de ponta cabeça. Mas Pedro foi apenas um homem. E não podemos divinizá-lo. Estes homens e mulheres eram sujeitos às mesmas tentações e às mesmas falhas que nós. Foram pecadores que alcançaram o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Assim como eu e você, podemos alcançar através da fé. Veja o que Tiago fala em sua carta a respeito do profeta Elias, que foi usado poderosamente por Deus no Antigo Testamento. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Tiago, capítulo 5, versos 16 e 17. Elias era tão humano quanto qualquer um, mas sua oração foi respondida. O que Tiago ressalta é o poder daquele que responde à oração, que é Deus, e não o suposto poder do servo que pede. O servo não possui poder, porque é apenas uma ferramenta nas mãos do Senhor. É em Deus que devemos depositar a nossa fé. Veja que Tiago não nos instiga a pedir a Elias em oração alguma coisa, como se ele ouvisse qualquer oração. Nem a igreja deste tempo possuía qualquer imagem do profeta Elias para reverenciar. Mesmo tendo sido um grande servo de Deus no passado, Elias era para Tiago apenas um homem. Apenas Deus pode ouvir e responder orações. Veja o que aconteceu no ministério do apóstolo Paulo e Barnabé. Durante uma certa pregação na cidade de Listra, Atos, capítulo 14, Paulo viu um homem paralítico, aleijado desde o nascimento, e percebeu que o homem creu na mensagem que pregava. O apóstolo, com a autoridade dada por Jesus, mandou que o coxo se levantasse. E diante dos olhos de toda a cidade, o homem se levantou. O coxo foi curado de maneira miraculosa diante dos olhos de todos. O espanto da cidade presente levou a multidão a pensar que Paulo e Barnabé eram deuses que haviam se tornado homens, e começaram a se preparar para adorá-los. Que erro grotesco cometeram! Veja o que os apóstolos Paulo e Barnabé fizeram ao ver isto. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Atos 14, versos 14 e 15. Rasgar as vestes era uma prática cultural judaica que representava humilhação. Nós também somos humanos como vocês, disseram eles, deixando claro que a cura daquele homem era a ação de Deus
e não deles próprios. Se os apóstolos de Cristo soubessem o que hoje se faz em seus nomes e a forma como eles têm sido divinizados e canonizados como santos, com certeza agiriam da mesma maneira que Paulo e Barnabé naquele dia, rasgando as suas vestes. Não há poder em Paulo ou Barnabé, ou em Pedro e João. O poder está em Jesus Cristo apenas. O mesmo tem ocorrido com Maria, a mãe de Jesus. Ela é erroneamente considerada imaculada, sem pecados. Este ensino nega o que a palavra de Deus ensina. A Bíblia afirma que todos os seres humanos pecaram. Romanos, capítulo 3, versos 10 e 23. E que apenas Jesus Cristo jamais pecou. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Hebreus, capítulo 4, verso 15. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. A própria Maria disse que o Senhor era o seu Salvador. Lucas, capítulo 1, verso 47. Se ela não tivesse pecado, não precisaria de um Salvador. Jesus foi o Salvador de Maria, da mesma maneira que é o nosso. Num momento em que Jesus estava com os seus discípulos em uma casa, ensinando, Maria chegou do lado de fora e pediu para falar com ele. Veja o que Jesus falou. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, versos 48 a 50. Ser a mãe biológica de Jesus, ou seu pai, ou ainda seu irmão, não torna a pessoa mais especial. O que Jesus está dizendo é que especiais são aqueles que fazem a vontade do Pai. Maria foi apenas uma ferramenta usada por Deus para dar à luz a Jesus. A Bíblia também fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Ou seja, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, ou quem quer que seja, pode intermediar o que os homens pedem a Deus, a não ser Jesus Cristo. Só Ele viveu uma vida sem pecados e morreu pelos pecados dos outros. Somente Jesus ressuscitou ao terceiro dia.
Por isso, Jesus nos ensina na famosa oração do Pai Nosso, que nossa oração deve ser sempre direcionada a uma única pessoa. Pai nosso que estás nos céus, e não a qualquer outra pessoa, pois os mortos não podem ouvir orações, quanto mais mediar entre os vivos e Deus. Você já reverenciou algum santo católico? Talvez até tenha alguma imagem deste santo em casa? Que tal hoje confessar a Deus e abandonar cada um destes ídolos completamente? Talvez tenha feito isso por ignorância e não se sente culpado. Mas não se sentir culpado não muda o fato de que a Bíblia chama isso de idolatria, e idolatria é pecado. Escreva abaixo os nomes dos santos que você já reverenciou, fez orações ou foi devoto. Logo depois, faça a oração final, citando um destes nomes. Tenho certeza que Deus atenderá a sua oração com misericórdia e poder, libertando você das influências malignas de Satanás por trás desta idolatria travestida de cristianismo. A verdade liberta. Nome dos santos. Espaços. Oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu confesso que tenho pecado, idolatrando pessoas que não são o Senhor. E confesso que já fiz orações e me arrependo disso. Perdoa-me, Senhor, eu reconheço que só o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti.